Hoje eu tenho uma mega dica para vocês, uma baita de uma revisão sobre a nossa legislação 9784, conhecido como Lei do Processo Administrativo Federal. Olha só, olha aqui comigo então. O processo administrativo federal ele pode ser iniciado ou de ofício ou a requerimento, por força do artigo 5º. Se for por requerimento, tem que preencher os requisitos do artigo 6º. E lembrar que para requerer eu tenho que ser um interessado. E no artigo 9º eu vou ter então o rol de interessados que possam apresentar esse requerimento. E é claro que a administração pública pode criar modelos e formulários facilitando a vida dos interessados. Se houver muitos interessados na mesma causa, no mesmo objeto, eu posso então ter criação de um único requerimento com vários interessados, chamado pluralidade do artigo 8º. Se eu tenho interessado, se eu tenho interesse para isso, são os chamados legitimados, vão apresentar um requerimento para uma autoridade competente. Essa autoridade recebe competência por força da lei. É uma competência irrenunciável. Só que ela tem que saber exatamente se ela pode julgar se não está numa situação de impedimento do artigo 8º, importantíssimo, ou se não está numa situação de suspeição do artigo 20. Se ela não está impedida e não está suspeita, então ela poderá julgar a matéria. É claro que a legislação pode autorizar a delegação de competência para parte da competência para alguém. Essa delegação poderá ser na relação vertical para o seu subordinado ou pode ser uma delegação horizontal, desde que obedeça algum dos critérios preenchidos no artigo 12. Já no artigo 13, nós temos aquelas vedações legais, as 3 vedações legais, na qual eu não posso delegar matéria de minha competência. Agora, lembro a vocês que se for numa situação efêmera ou temporária, eu posso avocar a competência, desde que seja competência delegada ao meu subordinado. Porque quando não é subordinado, não cabe avocação, cabe revogação. Se nada falar na legislação onde vai começar o processo administrativo, nós vamos começar então na autoridade de primeiro grau administrativo por força do artigo 17. E mais, se eu tenho um processo administrativo, então ele deve ser documentado, materializado, numa forma escrita. Não é obrigado reconhecer firma, assinatura, mas quando houver desconfiança da autenticidade, por força do artigo 22, parágrafo 2º, eu posso exigir, mas não é obrigado. Mas os atos devem ser praticados durante os dias úteis da administração pública. Se nada a lei falar sobre prazos processuais administrativos, nós vamos utilizar o prazo subsidiário de 5 dias. Não falou 5 dias úteis, falou 5 dias, que por força maior poderá ser contado em dobro. E preferencialmente os atos administrativos do processo do PAF devem ser realizados no órgão sede onde está sendo realizado o nosso processo, salvo situações excepcionais que vão admitir que sejam realizados fora, desde que cientificado o interessado. O interessado será comunicado dos atos processuais dentro do PAF através de intimações. Intimação do artigo 26, parágrafo 2º, tem que garantir uma antecedência mínima de 3 dias úteis para tomar ciência do que está acontecendo. As formas dessa intimação ocorrerão, então, de acordo com o parágrafo 3º e com o parágrafo 4º, importantíssimo, tá certo? Importantíssimo. Mas se houver alguma irregularidade na intimação, em tese o ato seria nulo, salvo se você comparecer voluntariamente ao ato processual por força do parágrafo 5º do artigo 26. Se você devidamente intimado não comparecer ao processo administrativo, nada acontecerá dos efeitos da revelia, porque não há revelia no PAF. Isso porque nós temos o princípio da verdade material no artigo 27. Beleza? Agora você foi intimado, você vem para a fase de instrução de provas, em que nós não vamos admitir provas ilícitas. Se houver uma situação de interesse geral, pode o administrador público que está conduzindo o processo abrir uma consulta pública para que terceiros se manifestem por escrito. E mais, ainda poderá acontecer de termos uma audiência pública para ouvir os debates orais dos interessados e até mesmo dos terceiros que participaram da nossa consulta. Lembro a vocês que esse terceiro que participa da consulta não é parte no processo e nem será parte depois. Mais ainda, as partes, ou melhor dizendo, os interessados serão intimados em 3 dias úteis para tomar conhecimento das diligências e provas que acontecem na fase de instrução. Se houver a necessidade de parecer obrigatório, teremos o prazo de até 15 dias úteis para o parecerista se manifestar. O parecer pode ser obrigatório e vinculante
e se não emitido no prazo de 15 dias o processo para, ou o parecer pode ser obrigatório não vinculante, que se não emitido em 15 dias o processo pode seguir. Mas, encerrada a fase de instrução probatória, então do artigo 44 poderemos ter um prazo de 10 dias para que os nossos interessados possam se manifestar antes do julgamento do processo. É possível ainda que durante o processo, no caso de risco iminente, a administração pública pratique atos cautelares sem a prévia manifestação do interessado, mas nada impede de que o interessado se manifeste a posterior, de forma postergada. Uma vez terminada a fase de instrução e manifestação, nós vamos para a fase de decisão, em que a autoridade administrativa tem um prazo de 30 dias até 30 dias para decidir. Em alguns casos, elencados no artigo 50, a decisão deve ter uma motivação obrigatória, sob pena de nulidade, teoria dos atos determinantes, teria dos motivos determinantes do ato administrativo, melhor dizendo, uma vez que a autoridade decide, e se não seja favorável a você, você pode entrar com recurso. Prazo para interpor o recurso, prazo de 10 dias. A autoridade, ao receber o recurso, ela tem o prazo de 5 dias para se reconsiderar. Se ela não se reconsiderar, ela deve encaminhar esse recurso à autoridade competente. A autoridade competente, ao julgar o recurso, vai analisar tanto a legalidade ou até mesmo o mérito do ato administrativo. Mas para recorrer, eu tenho que ser um legitimado do artigo 58. E lembrando a vocês que o recurso tramitará em no máximo 3 instâncias, salvo disposição contrária em lei. E ao final nós temos que perceber que o recurso pode ser não conhecido se é interposto fora do prazo, se não apresentado para a autoridade competente, etc., que nós temos no artigo 63. E cuidado especial, porque no artigo 64 nós temos os efeitos da decisão do recurso, em que a autoridade pode modificar, anular, revogar a decisão do primeiro grau. E obviamente que se piorar a situação ou vislumbrar a pior da situação do nosso interessado, por força do artigo 64, parágrafo único, nós teremos que abrir um prazo para o interessado se manifestar antes do julgamento do recurso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é nosso método iWinner em concurso público. Aqui você tem uma visão geral, porque você é melhor, você merece e você pode mais. Até mais!